O tema da mensagem de hoje é: retome o que foi deixado para trás. Talvez você olhe esse tema e fale: poxa, o que será que eu deixei para trás? Para que o Senhor hoje, nesse primeiro culto profético, que antecede o final do ano, quer falar comigo. Segundo Samuel capítulo 6, versículo 11, diz assim: e ficou a arca do Senhor 3 meses na casa de Obed-edom, o gitita. E o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Então informaram a Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto é dele, por causa da arca de Deus. Foi, pois, Davi com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom para a cidade de Davi. Quando os levaram a arca do Senhor, tinham dado 6 passos ali, e ele sacrificou um boi e um animal cevado. Voltai à fortaleza, Zacarias capítulo 9, versículo 12. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Amado, Davi era um homem, a Bíblia diz que ele era segundo o coração do Pai. Ele era um homem de realização, tanto naquilo que ele se referia às suas questões pessoais, tanto mais quanto aquilo que ele fazia diante do Senhor, sabe? A Bíblia diz que ele vai buscar a arca do Senhor, que durante muito tempo estivera nas mãos dos filisteus. O que eu quero te dizer com isso? O que o Senhor quer dizer com isso? Os filisteus aqui são os inimigos de Israel. Mas por que Deus abençoou esse suposto homem chamado Obed-edom, que estava, no meio dos filisteus? Porque quando alguém recusa o convite de Deus, ou recusa a bênção de Deus, Deus dá a outro, porque aquilo que sai do trono não pode retornar. Eu quero te dizer, meu irmão, que toda vez que você se posiciona dizendo assim: eu vou à casa do Senhor, saiba que algo do trono foi separado para te entregar. Às vezes nós ficamos assim: mas eu não consegui ver nada mudou. Deixa eu te dizer uma coisa: a nossa vida é como um quebra-cabeça, as peças vão se montando a cada dia, Deus vai nos moldando, e a cada tempo Ele tem algo para você, e aquilo que Ele enviou para você não pode retornar para o trono. Davi, quando ele retoma, e quando ele ficou sabendo que Obed-edom, que estava no meio do filisteu, estava prosperando, ele e toda a sua casa, por causa de algo que era para ele, que Deus tinha separado para ele. Ele simplesmente, ao ver, sabe, você conhece a história, aí ele vê lá o jovem que coloca a mão na arca e é fulminado. Ele ficou com essa impressão na mente. Deixa eu te dizer uma coisa: quantas coisas Deus te deu, e por algum momento do processo, sabe, durante este ano, durante o ano passado, até aqui, alguma coisa deu errada, e você deixou a tua bênção ir para a casa de Obed-edom. A sua bênção foi para a casa de um filisteu, que não tinha nada a ver com a bênção, é tua, está direcionado a ti, e o Senhor diz: toma a tua vara hoje, o teu cajado, e retoma para onde eu te chamei. Davi viu o seu projeto interrompido, sabe por quê? Porque ele simplesmente ficou impressionado com uma fatalidade que aconteceu. Às vezes nós ficamos impressionados com algumas fatalidades. Amado, ele nunca disse que seria fácil, mas como ele falou para Josué: não te espante, não te pasme, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Deus não te chamou para te envergonhar, mas Ele te chamou para te exaltar. E enquanto você vira as costas para aquilo que Ele tem para você, aquilo que era para você vai para outro, principalmente quando se trata dos seus inimigos. Quantas vezes, amado, a situação foge ao nosso controle, e às vezes nós somos obrigados a abrir mão de projetos, de desejos, de sonhos, sabe? Nesses dias, Deus está entrando em sua reta final, e agora é hora de nos posicionarmos e retomarmos aquilo que ficou para trás. Volto a dizer, nós estamos a 3 cultos, contando de hoje, para o último culto nesta casa, que será no dia 20 de dezembro. Deus disse que durante esses 3 cultos Ele falaria
de uma forma contigo, como Ele sempre falou anos anteriores. Na ceia de novembro de 2019, o Senhor nos deu o tema para 2020, e vocês sabem qual que é, que 2020 seria o ano de raízes profundas. Por que Deus disse que nós teríamos e precisaríamos nos fortalecer as nossas raízes? Porque a tempestade viria. E nós citamos dentro de um dos temas que citamos aqui, falamos sobre a palmeira do Líbano, o cedro do Líbano e a palmeira, que são duas árvores imensas. A palmeira é aquela que ela entorta inteirinha, mas ela não quebra. E o cedro, amado, o que ele tem de altura, ele tem quase 10 vezes abaixo de raízes. Então, para arrancar um cedro do lugar, é muito difícil. O Senhor estava dizendo para nós, igreja, adoração profética, que viria uma tempestade, e muitos de nós não entendemos que tempestade era essa, imaginavam que eram crises como outros anos, talvez alguma outra coisa. Ninguém imaginaria que o mundo seria chacoalhado, e apenas aqueles com raízes profundas puderam ficar de pé. Eu quero te dizer que não foi sorte sua que você pegou Covid, não. Não foi sorte sua que a Covid não chegou na tua casa. Foi porque Ele diz: eu aprofundarei as tuas raízes, porque a tempestade vai chegar, mas eu ainda sou contigo. Rabachei. Muitos de nós talvez sentiu algum sintoma, imaginou até que poderia ser. Posicione, igreja. Retome o que Ele te deu. Retome aquilo que ficou para trás, porque nenhuma das promessas de Deus deixará de se cumprir na tua vida. Mas o diabo, ele sempre vai nos tentar e vai nos apontar alguma coisa e mostrar algo para tentar nos confundir, porque ele sabe do seu potencial. Ele sabe até onde você pode chegar. Ele sabe o que está por vir em 2021. Sabe como Satanás faz? Como ele tenta fazer com que nós deixamos aquilo que Deus nos deu para trás? Letra A: Satanás tentará você a valorizar mais as perdas do que realizar a vontade de Deus. Essa é a primeira coisa. A segunda, B: Satanás tentará você ser orgulhoso em momento em que temos que refletir espiritualmente. E letra C: Satanás tentará você a ser acomodado em momentos que tem que perseverar. Sabe, amada, esse é o papel do diabo. Sempre tirar você do foco que é Cristo. Tirar você daquilo que o Senhor diz: olha, eu coloquei isso na tua mão. Talvez você não deu valor, talvez você achou que era uma coisa muito pequena, talvez você imaginou: eu gostaria de ser, cabeça, mas Deus me fez unha do pé, Deus me fez dedinho. Eu quero dizer que toda parte do corpo, ela tem a sua influência e ela tem a sua importância. Repita comigo. Vamos ler todos juntos? Hoje é o dia de voltarmos a buscar o que deixamos para trás. Vamos ler de novo? Profeticamente, hoje. Mais uma vez. Hoje é o dia de voltarmos para buscar o que deixamos para trás. Pois entendemos e nos habilitamos pela palavra e recebemos de volta as oportunidades perdidas e viveremos o melhor de Deus. É isso que Deus quer. Às vezes nós imaginamos assim: a oportunidade passou, sabe, pastor, eu vacilei, nossa, como eu fui burro. Tem pessoas que dizem assim: como eu fui melindroso, sabe, como eu fui ignorante, como eu fui cego. Não importa o que você foi, Ele te traz de volta hoje, com a mesma oportunidade, com a mesma confiança, e Ele diz: levanta-te de onde você caiu. Então, amado, nós devemos retomar o que deixamos para trás. Sabe por quê? Porque o Senhor é Deus na sua vida. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Primeiro, sabe por que nós devemos retomar? Porque Deus não desistiu de nos abençoar. Olha o que diz Malaquias 3,6: pois eu, o Senhor, não mudo.
Por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumido. Nós só não fomos consumidos pelo vírus, só não fomos consumidos pelo acidente, só não fomos consumidos por qualquer raiz de perturbação, de maldição, porque o Senhor é contigo, porque o Senhor é conosco, porque senão nós seríamos consumidos. A Bíblia diz que todo dia nós somos levados à morte, mas o Senhor é quem tem nos dado vida. Deus não muda, amado. Sabe, mesmo Davi deixando a arca na casa de Obed-edom, Deus não deixou de ser Deus na vida dele, continuou abençoando ele. Deus não é igual eu, igual você, que fica chateado e vira a cara, que fica triste, que fica sentido e aí muda o seu humor, sabe? O nosso humor às vezes de manhã é de um jeito, de tarde é de outro, de noite é de outra forma, e amanhã então a gente não sabe como que vai estar o nosso humor. Deus é sempre reto, centralizado. Davi ficou impressionado porque Uzá morreu e foi fulminado por tocar na arca. Ele ficou tão impressionado que largou tudo lá e foi embora, voltou para a casa dele. Quantas vezes você fica impressionado, chateado, frustrado, sabe? Você fica impressionado com a obra de Deus, com aquilo que Deus colocou na tua mão, e você acha melhor largar tudo. Deixa eu te dizer uma coisa: aquele que começou a boa obra é fiel para concluí-la, e hoje Ele está te dizendo: estou eu te dando uma nova chance. Deus não vai requerer nada de você nesse final de ano, mas Ele diz: o próximo ano está aí, se você quiser você pode retomar, e eu continuarei as minhas promessas na tua vida. Sabe, Deus foi um Deus zeloso, tanto com aquele que cuidava da arca, que era Obed-edom, como foi com Davi, amado. A vontade de Deus com relação a você, ao seu sonho, aos seus projetos, não mudou. Não é porque você desistiu, porque por um tempo você desviou, porque por um tempo você abandonou, que Ele mudou de ideia. Ele falou: quer saber? É igual a gente fala: vai se danar, eu vou arrumar outro. Tem gente melhor do que você. Se Deus te escolheu, Ele não tem dúvida que você é o melhor para aquilo pelo qual Ele te chamou. Ele não tem dúvida disso. Deus não vai dizer: eita, chamei o Alexandre para ser pastor, chegou um momento que ele desistiu, acho que eu me enganei, eu devia ter chamado, era o João. Deus sabe das suas lacunas, Deus conhece o seu interior, e se Ele te chamou, é Ele que te dá respaldo. Sabe por quê, amado? Ele não mudou, Ele quer a sua vitória, pois o nome dEle será glorificado através da sua vida. Quando todos olharem para você, ver que você caiu, que você se prostrou, que você ficou tanto tempo longe, que você desobedeceu, mas em algum momento Ele te chamou, e aquele que te chamou te deu respaldo, e você então alcançou aonde Ele gostaria que você alcançasse. Segundo, volte os seus olhos para o Senhor, e não mais para os problemas. Isaías 45:22 diz: olhai para mim, sereis salvos, vós, todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Sabe qual é o nosso maior problema? É que nós olhamos para o problema. Sabe o que tem mais força na vida de algumas pessoas? É o que passa na televisão, principalmente assistindo o Jornal da Globo, e diz que o ano que vem possivelmente será o reflexo de 2020, será pior. Aí você fala: ai meu Deus, eu vou começar agora, sabe, orar e jejuar, porque Deus precisa fazer alguma coisa. Deus já fez. Ele não é pego de surpresa. Se até aqui não te faltou o pão, não vai ser 2021 que vai faltar. Sabe qual é o problema das pessoas com seus projetos? Ela tem medo de não dar certo. Sabe quando a gente sabe que não deu certo? Quando você tentou, quando você projetou, quando você fez, quando você passou a dificuldade, aí você sabe se deu certo ou não. Mas tem muita gente que tem sonhos inacabados, sonhos que não começaram, porque ficaram com medo de iniciar, porque ficou pensando: será que é de Deus? Se não for de Deus, não acontece. Não tenha medo disso, mas coloque em prática aquilo que está no teu coração. Coloque em prática: este ano eu vou começar a ir para a academia. Normalmente faz isso, vou emagrecer, fazer regime. Sabe, projetos de uma vida inteira, você quer descarregar tudo a partir de janeiro, porque é uma lista muito grande, você não consegue cumprir. Aí sabe o que você faz? Desiste. Vai falar: você quer saber? Acho que é coisa da minha cabeça, empolgação. Não é não. É o Senhor apertando o teu coração e diz assim: olha, eu vou ativar essa chave. Aproveite que está esse mover do começo do ano, é os primeiros dias, eu quero ativar, sabe? Aí tem uma hora que você fala: ai Deus, chega, não quero mais.
E quando você fala não quero mais, o Senhor respeita, porque Ele é educado. A Bíblia diz que Ele bate na tua porta, se você abrir, Ele entra. Imagina um Deus tão poderoso, Ele poderia ordenar e aquela porta virasse pó e Ele entrava, mas Ele disse que quem arromba e quem entra pela força é o diabo. O Senhor nos respeita, mas o Senhor também é aquele que continua batendo na tua porta como Ele está batendo hoje, dizendo: escuta, é hora de você retomar aquilo que você deixou para trás. É hora de você retomar a tua célula. É hora de você retomar o evangelismo. É hora de você retomar o estudo que você disse que iria fazer. É hora de você fazer alguma coisa na obra de Deus. Quando eu falo retomar, eu não estou dizendo apenas a sua vida pessoal, eu estou dizendo principalmente na tua vida espiritual. O Senhor te trouxe aqui hoje para isso. Enquanto Davi olhou para a morte de Uzá, a arca permaneceu na casa de Obed-edom. Quantas bênçãos, quanto livramento, quantas vitórias Davi deixou de ganhar porque ele desistiu da arca, porque ele olhou para Obed, porque ele olhou para Uzá. Quantas vezes você perdeu noite de sono, você está olhando para pessoas, porque alguém te magoou, a pessoa que você menos esperava te feriu. Para de ficar olhando para as pessoas, olhe para Ele que te chamou e te dá respaldo. É Ele que disse: eu sou contigo. Às vezes nós ficamos preocupados no que os outros vão pensar, o que os outros vão dizer. Saiba o que Deus tem a pensar de você. É isso que você tem que se preocupar, porque a última palavra é do Senhor, meu irmão. A arca permaneceu na casa de Obed-edom, mas quando ele colocou os olhos em Deus, sabe, Davi sentiu-se confiante para voltar e buscar aquela arca. Ele diz: eu tenho uma coisa lá no passado que eu preciso voltar para buscar. Sabe, querida, não olhe para os fracassos passados ou para as impossibilidades. Para de ficar olhando para as perdas. Você perdeu porque não era seu. Tem um ditado que eu gosto muito dele, que diz assim: que o que é seu dá uma volta no mundo inteiro, mas cai na tua mão sem você precisar fazer força nenhuma. É igual a graça. A salvação é assim, você não precisa todo dia ser bonzinho para você ser salvo. Você foi salvo porque você é filho, porque Ele sabia que eu não era bom, Ele sabia que você não era bom, mas Ele nos amou. A consequência daquilo que a gente faz aqui, um dia lá, isso é uma outra história, mas que você é filho. Sabe, meu irmão, olhe para o Senhor e tenha direção para onde Ele está te levando. Sabe, se eu tiver que olhar para trás por alguma coisa, eu tenho que olhar para voltar a buscar aquilo que eu deixei lá atrás. Terceiro, busque resultado nas promessas e não naquilo que o homem deduz. Romanos 12:2 diz assim: e não sede conformado com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Sabe, querido, não dá para se ter novos resultados tendo as mesmas atitudes. Tem gente que diz: pastor, 2021 eu vou mudar. Primeira coisa que você tem que mudar são tuas atitudes. Você sabe o que em você é bom e você sabe o que tem em você que é ruim. Não precisa ninguém ficar te lembrando. Quando eu procuro, nem sempre eu vou conseguir tentar mudar aquilo que eu sei que não é bom, que a maioria das pessoas fala, que as pessoas que eu amo, que está do meu lado, fala que esse é meu defeito. Quando eu começar por eles, eu já alcancei 50% daquilo que Deus tem para fazer na minha vida. Sabe, o nosso problema é que nós achamos que somos perfeitos, e quando encontramos alguma imperfeição em nós apontamos o outro e dizemos assim: eu sou assim, mas fulano é pior do que eu. Sabe, aquele que rouba e fala: mas todo mundo rouba, o presidente rouba, o prefeito rouba, e ele se acha o direito também de roubar. É igual o crente falar: mas eu peco, mas na igreja tem um monte de gente que peca. Sabe, as pessoas se justificam por aquilo que é derrota. Se eu começar a querer mudar a minha mente, renovar a minha mente, o meu coração, eu preciso começar com as minhas atitudes, mudar as minhas atitudes. Mas se eu continuar do mesmo jeito, dizendo: eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, literalmente você vai morrer desse jeito. Não adianta fazer projeto para ano 21, 22, 50 ou 70.
A transformação tem que vir de dentro, e não é da noite para o dia. Deus pode fazer? Pode, mas você tem que querer, porque Ele não invade abrindo a sua porta. Sabe, amado, quem quer viver o novo de Deus, renova seu pensamento. Na verdade, muda o seu posicionamento. Sabe, enquanto você permitir que a sua mente seja dominada pelos velhos pensamentos, jamais você retomará o que deixou para trás. Se Davi ficasse pensando, não, eu vou juntar um monte de homens, sabe, eu fui até lá, eu dava 6 passos, sacrificava um animal, sabe, em agradecimento ao Senhor, adorava, e depois de tudo que eu fiz, pastor, ainda aconteceu uma desgraça daquela, sabe, um jovem coitado, ele foi fulminado só porque colocou a mão na arca. Tem coisas que Deus, amado, não passa pano. Tem coisas que Deus não vai endossar, não adianta. A palavra do Senhor era, só o sacerdote tocava, ninguém mais poderia tocar na arca. Deus não faz vista grossa com coisa errada. Tem gente que acha porque é salvo, porque está na graça, que ele pode pecar à vontade e vai ficar por isso mesmo. Jesus já pagou pelo seu pecado já, mas o pecado tem a sua consequência. Fica você sem máscara, você é filho de Deus, acredita que não vai pegar, mas fica, vacila para ver se o vírus te pega e consequentemente te mata. A nossa fé precisa ser inteligente. Davi não estava sendo inteligente com isso. Ele era a menina dos olhos de Deus, mas ele estava impressionado, ele estava parado, sabe, lá no passado. Sabe como que ele estava? Exatamente isso aqui. Ele estava buscando resultado nas promessas? Não, ele estava fazendo dedução humana. Quem me garante que eu vou levar outros soldados e não vai acontecer a mesma coisa? Esse é seu problema. Você se baseia naquilo que é o suposto, mas não o que é real, que é a palavra de Deus. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Quarto, Deus tem projetos maiores para a nossa vida. Olha o que diz o Salmo 42, versículo 1. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por Ti, ó Deus. Sabe, meu irmão, projete o seu futuro em Deus. Projete o seu futuro nas promessas dEle, nada ficará para trás na sua vida. Eu ando por fé, eu não ando por vista. Se eu andasse por vista, eu estava lascado. Há 20 anos, quando o Senhor me chamou, há mais de 20 anos, quando Ele me chamou para ser pastor, foi exatamente por fé. Eu acreditei, eu tomei posse nessa palavra. Eu tive projetos. A vida nos faz subir, descer, porque a nossa vida é exatamente como a batida do coração. Se você fizer um eletro, você vai ver que é assim, ó. Tem os picos. Todo ser humano tem isso em todas as áreas da vida. Nós devemos confiar no Senhor como você confia no teu coração, como você confia no seu pulmão. Ou você acorda de manhã e fala, meu Deus, eu tive uma impressão hoje, meu coração vai parar. Aí alguém fala, por quê? Você fala, não sei, porque tanta gente morre de infarto, será que eu não seria o próximo? Uma pessoa consegue viver dessa forma? Ou ele começa então, acorda de manhã, sabe, começa a respirar bem forte, né? Para ver se o seu pulmão dilata mais, vai que... Nós temos esse problema de não buscar no Senhor a promessa. Deus tem projetos maiores para nossas vidas, mas nós temos medo. Talvez este ano você projetou em abrir uma empresa, sabe? Você projetou de fazer alguma coisa que sempre foi colocado no teu coração, mas sempre tem um filho de Belial que diz, não, meu vizinho fez, não deu certo. Aí, sabe, pela palavra desta pessoa você paralisa, mas Deus vem falando contigo o ano inteiro, e a gente não dá ouvido. Sabe, amado, sempre que tivermos um projeto para cuidar das coisas do Senhor, saiba que você vai cuidar das coisas dele, e ele vai cuidar das suas. Sabe, quando Davi resolveu deixar a arca na casa de Obed-edom, ele o fez. Temeu pela sua própria vida, pois ele viu o que aconteceu com o jovem, com Uzá, que morreu ao tocar a arca. Davi então, amado, ele retomou o seu projeto de buscar a arca. Eu quero dizer que a arca hoje é representada pela igreja. Quantas pessoas por alguma frustração
abandona a obra de Deus. Fala, não, mas eu não abandonei Jesus. A arca naquela época simbolizava a presença de Deus. A arca naquela época simbolizava Deus está presente, toda a reverência. Hoje as pessoas não têm essa mesma reverência. Hoje as pessoas, amados, sabe, já não tem mais o mesmo pudor, o mesmo carinho com a obra de Deus. Ah, pastor, eu tenho sim, eu sou zeloso. Você quer ver uma pessoa zelosa com as coisas de Deus? É aquilo que ela mostra, é aquilo que ela posta, é aquilo que ela assina embaixo. Tem crente que continua postando mensagem de Chico Xavier sem saber quem é. Tem pessoas que não têm conhecimento, fica postando coisas, sabe, fábulas até, não estou criticando, mas é uma questão de honra, sabe, fica postando coisas embaixo escrito Padre Marcelo, Padre Fábio. Não tenho nada contra esses homens, mas essas pessoas, elas não comungam o mesmo Deus que nós. Eles professam a idolatria. Idolatria é pecado. Eles são a favor de muitas coisas que o mundo está projetando, e isso é pecado. E o Senhor diz: se afaste desse tipo de coisa, porque isso vai te afastar da promessa de Deus. Se você não sabe o que vai postar, amado, vai e procura, vê lá quem que é fulano de tal. Esses dias eu vi, sabe, eu acho assim, irmãos, não tem nada a ver com a vida de muita gente, mas a partir do momento que você está na minha lista de transmissão, você tem o meu contato, eu tenho o seu, e você posta alguma coisa porque você quer que alguém comente. Um cristão postou um negócio sobre Gorronzo. Ele não sabe nem quem é Gorronzo. Eu respondi: meu irmão, sabe quem que é essa pessoa que escreveu isso? Não, pastor, mas achei a mensagem tão bonitinha. Falei: amém, filho. Um dia eu vou te explicar quem é Gorronzo. Mas não sabe postar um texto bíblico, um versículo, porque isso não dá ibope. O que dá ibope é quando os famosinhos postam alguma coisa e você simplesmente replica. Você não sabe nem de onde vem e qual é a intenção. O Senhor te chamou para postar aquilo que Ele fez na sua vida. O Senhor te chamou para postar aquilo que Ele colocou na tua mão. O Senhor te chamou para postar aquilo que Ele é na tua vida, não na vida dos outros. Eu acho uma bênção, sabe, contar testemunho de alguém, mas a bênção maior é quando eu conto o meu testemunho, a minha experiência com Deus. Sabe, querido, senão a gente vai ficar a vida inteira pegando muleta, andando de carona. Davi, quando ele volta a buscar a arca, ele simplesmente está dizendo: eu estou retomando para o projeto da igreja, eu estou retomando para o projeto de Deus, eu estou retomando aquilo que Deus colocou para mim. Foi ele que o Senhor disse: você vai ser rei de Jerusalém, você que vai ser rei de Israel, você que vai ser a menina dos olhos de Deus. E para isso precisava da arca. Por quê? Porque Jesus não tinha vindo ainda. O crente da nova geração, ele é aquele que, se alguém passou por ele, não falou a paz, shalom, bom dia, boa tarde, boa noite, ele fala: eu não volto mais nessa igreja, porque aqui todo mundo é falso, porque aqui ninguém cumprimenta, porque aqui, escuta, você teve 2 horas e meia, como numa ceia, talvez 3 horas, sabe, para ouvir um louvor, uma palavra, e você não viu nada disso. Você viu aquele irmãozinho que não falou contigo. Eu quero te dizer que a igreja é um hospital e está cheio de doente aqui. Você não pode chegar no hospital, mesmo sendo particular, no seu quarto lá particular, e chamar a enfermeira e falar: escuta, manda aquele infeliz do quarto do lado que está com dor, ele está gritando a noite inteira e eu não consigo dormir. Você pode fazer isso? Não, porque não depende dele. Tem pessoas que ainda estão doentes, não estão sarados como você, que é cheio de defeito. Mas o Senhor diz: isso não é desculpa para você paralisar a minha obra na tua vida. É tempo de você retomar a sua arca, voltar e ir lá na casa de Obed-Edom, onde você deixou, e retoma, porque eu te levantei para reinar e não para reclamar. Aí Davi então vai lá e retoma. Sabe por quê? Porque ele sabia quem era aquele que o chamou e te deu respaldo. Quinto, rejeita as palavras de morte. Olha o que diz Tiago 3,8: com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos homens, feito à semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. A fé de Deus, amado, é algo interior.
Ninguém pode medir a minha fé e a sua. Fé é alguma coisa que não se mede. Assim também a incredulidade. Ninguém consegue medir quem é mais incrédulo. Sabe? A maneira que a fé, ou até mesmo a incredulidade, ela é liberada, é através daquilo que nós declaramos. O texto diz assim: a boca fala e que o coração está cheio. Se quer conhecer uma pessoa, converse meia hora com ela, 1 hora, de todo tipo de assunto. Aquilo que ela começar a falar, você vai saber como está o coração dela. Porque ela pode até disfarçar, sabe? Como num Big Brother. Ela pode até diante das câmeras disfarçar, mas no dia a dia ela não disfarça. Sabe, uma pessoa que sai falando mal de todo mundo, meu irmão, pode ter certeza, por mais que ela diz que te ama, ela vai falar mal de você. Porque a boca fala e o coração está cheio. Uma pessoa que fala de fé é porque ela tem, mas a pessoa, quando ela é incrédula, por mais que você fala de Deus, ela vai zombar. E o que fazer com essas pessoas? Deixar de lado? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que nós não devemos nos enganar com pessoas. Pessoas têm a natureza até para poder nos enganar, até virar as costas para nós, mas aquele que te chamou para a boa obra, não. O Senhor nunca vai trazer uma palavra para você para deixar você para baixo. Ele sempre vai querer colocar você para cima e dizer que você é filho amado, mesmo sabendo do teu pecado. É porque Ele aceita o teu pecado? É porque Ele passa a mão, como diz a linguagem aí, né? É porque Ele passa um pano? Não, é porque Ele te ama. As palavras, amados, são importantes. Através delas nós damos a liberdade ou para o Espírito operar, ou para o diabo trabalhar. Tiago diz que de uma mesma fonte não pode sair duas coisas: ou sai a água limpa ou sai a água amarga. Sabe, não dá para confessar vida em um momento e declarar maldição em outro. Aqui mora o problema de muitos cristãos, sabe? Eles firmam suas confissões nas palavras de Deus, mas isso, a cada dia, eles navegam na confissão de vida, ou na confissão de morte. Uma pessoa que está morta espiritualmente, da boca dela só sai morte, só sai derrota, só sai tristeza, só sai angústia, o tempo todo. Sabe, parece estranho, sabe? Muitas pessoas passam a crer de maneira errônea. Sabe por quê? Porque elas falam daquilo que é ruim, daquilo que não tem vida, elas falam daquilo que é morte. E se ela fala muito de morte, é porque ela está morta. Sabe por que os teus amigos se afastaram de você quando você se converteu? Porque a sua boca parou de falar de morte e passou a falar de vida, de fé, de amor, de Deus. Mas elas estão num outro nível que você estava, um nível abaixo, que é morte, que é destruição, que é inferno. Sabe que tudo é normal, que Deus está em todo lugar, e você entendeu que Ele agora mora em você. E quando você fala talvez para alguns dos seus amigos: olha, Jesus está vivo e eu falei com Ele hoje, eles vão rir, vão debochar, vão dizer: pronto, agora o pastor fez lavagem cerebral nele. Não é, porque as suas palavras agora são de vida. Pastor, mas em algum momento eu posso falar de morte? Posso. Eu posso falar você de um homem que tinha tudo, e o que o Senhor fez dele, o apóstolo da igreja, que era Pedro. Teve um momento que Pedro se refere a Jesus de uma forma que Jesus repreende, dizendo: para trás de mim, Satanás. Por quê? Porque vinha a palavra de morte. Porque a morte que Jesus estava dizendo era vida. Jesus disse assim: eu preciso morrer para que vocês tenham vida. E Pedro disse: não, se fosse hoje em dia, Pedro dizia: não, está amarrado, você não vai morrer não, que morra esse povo, não o Senhor. E Jesus olhou para ele e falou: para trás de mim, Satanás, cala-te. Então nós estamos sujeitos, tudo depende do nosso emocional. Vire para a pessoa que está do seu lado e diz assim: você está entendendo? Muitas pessoas, amado, atraem essas coisas achando assim que isso é normal, sabe?
Tem pessoas que ficam falando o quão ruim está a sua vida, porque elas imaginam, se elas começarem a reclamar da vida, elas vão atrair a misericórdia de Deus. Deus é misericordioso com aqueles que não o conhecem, mas aquele que conhece é filho, e como filho Deus libera favor. Amém? Entenda isso. Nós não estamos atrás de misericórdia, nós já fomos alcançados pela misericórdia, fomos salvos, hoje nós somos filhos. Então sabe o que atrai a graça de Deus? É quando a pessoa, não desta forma que ela se manifesta, falando de coisas ruins, só reclamando. Pelo contrário, a graça é liberada da seguinte forma: quanto mais nós descobrimos quem somos, mais nós temos aquilo que desejamos. Quando você descobrir que você realmente é filho, você não merece nada, você é pior do que o filho pródigo, mas mesmo assim Ele te amou. Agora, como filho amado, nós precisamos, entender que o poder que existe nas palavras que nós liberamos é o poder da confissão. Todo dia você precisa confessar: eu sou filho amado, eu já fui perdoado. Isso não é para te dar autoridade para continuar pecando, isso é para te dar respaldo, que quando o diabo tentar te apontar, quando o diabo tentar te calar, você vai dizer: Jesus já me perdoou, eu não preciso pecar para ser feliz. O pecado na minha vida, ele tem que ser apenas um acidente. Amém? E acidente a gente não programa. Hoje eu vou sair, pegar meu carro, vou ficar 150 por hora, na Imigrante, na Estrada Velha de Santos. Em um determinado momento eu vou largar o volante, vou cruzar as pernas, fechar os olhos, e eu sei que os anjos do Senhor estarão lá. Vai estar assim. Quando a sua alma sair do seu corpo e Ele levar você até o Senhor, porque você foi imprudente. Não é isso que o Senhor está dizendo. Quando eu sei que eu sou filho, eu sei que eu posso pedir e o Pai vai me ouvir. Mas também sei que sou filho e Ele vai pedir, e eu ouvirei a sua voz, que diz: retome aquilo que você deixou para trás. Sexto e penúltimo, tome cuidado com a circunstância. Vou te contar uma história que está em Números 13:32. Espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra e disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estrutura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhoto a nós e a eles. Amado, Moisés disse assim: o Senhor prometeu a nós uma terra que emana leite e mel. Todo judeu sabia disso, era uma promessa que tinha. Quando esse povo chega no local onde Moisés diz assim, ele manda 12 espias, ele diz: vai lá, espia a terra, olha o que tem na terra, vocês vão ver coisas boas e coisas ruins. Por que 12 espias? O Senhor disse: vai 12, como Ele escolheu 12 discípulos, como nós temos 12 meses do ano. Tem mês que a coisa vai bem, tem mês que a coisa não vai bem. Desses 12, amados, estava entre eles Josué e Calebe. Eles voltam de lá horrorizados. Eles voltam de lá dizendo: gente, Deus vai mandar para uma terra que tem gigante. Lá é tudo lindo, lá é tudo maravilhoso. Um cacho de uva, para que alguém possa consumir, tem que 2 homens carregar, de tão grande que era. Claro, tinha que ser grande, era uma terra de gigante. E aí começou a se espalhar esse fake news no meio da igreja. E o povo ficou, em dúvida, dizendo: Moisés era o pastor dessas ovelhas, dizendo: esse pastor está louco, ele vai mandar para uma terra de gigante, nós na frente deles não somos nem anão, somos igual ao gafanhoto, eles vão nos destruir, eles vão acabar com a gente. Sabe essas coisas de fake news? Sabe essas coisas de rádio peão, que tudo aumenta? E Moisés só olhando. Josué e Calebe dizem assim: enquanto esse povo não quer, eu e a minha casa nós iremos, porque o que é promessa de Deus, tem gigante, vai ser difícil, vai ser espinhoso, mas se Ele nos deu essa terra, Ele não poderia nos dar uma terra de anão, Ele tem que nos dar uma terra de gigante, porque Deus nos enxerga como gigantes. Sabe, querido, na vida cristã você verá que lugares que Deus lhe prometeu, às vezes são como essas cidades fortificadas.
Sabe, aquilo que Deus te prometeu talvez está na mão de uma pessoa que você diz: essa pessoa nunca vai largar esse osso, essa pessoa nunca vai largar esse cargo, porque Deus me prometeu, mas está na mão dele. Deixa eu te dizer uma coisa: hoje ele é gigante, amanhã o gigante é você. Às vezes nós olhamos para a circunstância, sabe, e para que aquilo que Deus nos prometeu, parece que nós estamos enganados. Você diz: não, acho que eu não ouvi isso não, isso é coisa da minha cabeça. Esse foi o sentimento do povo no deserto, sabe? Deus havia prometido Canaã, mas não havia dito a eles que havia desafio, que haveria gigante, que haveria guerra. Às vezes nós queremos as coisas, sabe, como um fast food. Você chega, você liga e eles vão entregar na tua casa. Enquanto você assiste televisão, daqui a pouco seu lanche chega. Tem gente que acha que a bênção de Deus é isso. Pode ser isso? Pode. Mas na maioria das vezes Deus vai te dar coisa grande. E coisa grande não vai ser um motoqueiro que vai entregar na sua porta. Coisa grande não vai ser fast food que vai entregar na tua porta. Coisa grande você vai ter que entrar, você vai ter que assumir, você vai ter que incorporar aquela situação, você vai ter que vencer esse gigante, para quando você for o vencedor, você sabe de onde ele te tirou e aonde você está. Daniel trabalha no Mercado Livre. Tem um pequeno caminhão e ele entrega algumas entregas que os carros menores não entregam. Mas imagine você que alguém poderia, isso é só uma suposição, tá, irmãos? Fosse comprar um trator de não sei quantas toneladas. Cabe no seu caminhãozinho um trator? Quem que seria a pessoa habilitada para entregar esse trator? Ou esse avião, ou seja lá o que for. Deus sabe, amado, o tamanho da sua carga e do seu caminhãozinho. Então, parece ser grande. Você fala: não, sabe, é muita areia para o meu caminhãozinho. Deixa eu te dizer uma coisa: quem está te dando é aquele que criou os céus e a terra. Areia para ele é pouca coisa. Pastor, mas Deus colocou um negócio no meu coração para que eu ore para 2021. Eu não sei se eu vou orar não, pastor, porque nem eu acredito que isso deve ser coisa da minha cabeça. Não é não, irmão. Coisa da tua cabeça, daqui 5 minutos passa, mas já tem uma semana, passou um mês, tem 6 meses, tem um ano, tem anos que você pensa essa mesma coisa. Isso não pode ser coisa da sua cabeça, mas é coisa da cabeça dele. É ele que colocou no teu coração, é ele que vai te dar respaldo, é ele que está dizendo: vá, porque eu sou contigo. Seja como Davi, seja como Josué e Caleb. Eles também talvez olharam para aquele gigante e tiveram medo. Todo mundo falando mal da mesma coisa, mas quem prometeu? Foi Moisés? Não, foi Deus. Então deixa que ele assume a responsabilidade. Sabe, amado, o que impediu o povo de entrar na terra prometida foi a liberação de palavra de morte. Sabe qual era a palavra deles? Nós vamos entrar para morrer. Esse mesmo povo, quando estava diante do mar vermelho, sabe, antes de Moisés abrir o mar, o que eles disseram para Moisés? Moisés, não tinha cemitério lá no Egito? Você trouxe a gente do Egito até aqui, fez os 10 mandamentos, fez as 10 pragas acontecerem, e a última foi maravilhosa. Agora nós estamos diante do mar, está vindo aí, furioso, o inimigo. Quem que era o inimigo? Faraó e todo o seu exército. Eles começaram a sentir medo. Moisés não estava com medo. Moisés só orou dizendo: Senhor, e agora? Qual é o próximo passo? Moisés não chegou no Senhor desesperado: ai meu Deus, e agora? Eu acho que eu me empolguei, eu acho que eu ouvi alguma coisa que não era para ouvir, falei coisa que não era para falar. Deixa eu te dizer uma coisa: aquilo que sai da tua boca, Deus te dá respaldo. Moisés apenas ouviu do Senhor dizendo: Moisés, voz calma do Senhor, né? Fala para esse povo sentar. Imagina, no meio de uma guerra, o inimigo atrás de você, furioso, cheio de armas, dizendo: vou matar, vou acabar, vou trucidar, agora vocês me pagam. E o Senhor diz: Moisés, fala para eles sentarem. Pois que tiver todo mundo sentado, aí vocês vão ver o que eu vou fazer. Isso me faz lembrar de Jesus. Os discípulos dizendo: Senhor, despede esse povo, já é tarde, mestre. O povo está com fome. Não tem como dar comida para esse povo. Senhor Jesus disse assim: tem alguém aí que tem algum peixinho, algum pãozinho, um lanchinho, um Big Mac? Tem um rapaz aqui que tem uns peixinhos, né? Alguns pãezinhos, mas que é isso? Não dá nem para ele. Manda trazer aqui.
Deus quer multiplicar aquilo que existe. E Ele deu algo para você, Ele vai dizer para você nesta noite: eu quero multiplicar aquilo que eu te dei. E aí trazem para Ele, sabe o que Ele faz? O que o Senhor disse para Moisés: agora em grupo de 50, de 100, manda o povo sentar. O povo sentou. E Ele disse: deixa alguns corredores, como na igreja, deixa alguns corredores, porque os diáconos vão passar, os obreiros vão passar, os apóstolos vão passar. E quando eles passavam com o cesto, amado, que tinha um pão, aquele que pegava um já tinha 3, depois já tinha 15, já tinha 1000 e sobrou 12. Você está preocupado que o mês que vem vai faltar alguma coisa, porque o ano só começa depois do carnaval, começa no primeiro minuto de janeiro, a multiplicação dos 12 cestos, a multiplicação, porque você é como terra de gigante, você é gente grande, porque Deus te chamou, alguém que realmente está à altura do teu poder. Eu e você somos essas pessoas. Sabe, amado, porque eles liberaram uma palavra de morte diante daquela circunstância, eles não herdaram a terra prometida. Porque eles se baseavam no amor de Deus pela circunstância, sabe? E de maneira mais profunda o pensamento foi, acompanhe no quadro: se Deus permitir uma circunstância dessa, Ele não é bom, vai nos castigar, e por consequência morreremos nas mãos do inimigo. Sabe, amado, aquilo que jorra, sabe, da nossa fonte no dia mau, denuncia o quanto sentimos se somos amados pelo Senhor ou não. Tem hora que eu não sei como orar pela igreja, sabe? Normalmente a minha oração é: Senhor, não permita, se eles passarem pelo dia mal, abra os olhos deles e lembra a promessa, porque senão eles abandonam, porque senão eles rejeitam, sabe? Aquilo que jorra da nossa fonte, no nosso dia mal, denuncia o quanto nós somos amados, o quanto nós sentimos o amor de Deus. A Bíblia diz, querido, que Josué também viu circunstância adversa. Você acha que Josué e Caleb, quando olhou para aquele gigante, também não teve medo? Quantas vezes eu não tive medo, você teve medo? Mas aí ele percebeu o desafio, e ao invés de ele abrir a boca e jorrar a palavra de morte, dizendo que eles iriam fracassar, que eles seriam destruídos, ele jorrou palavra de vida, e a confissão dele não estava, sabe, alinhado com aquilo que o povo estava dizendo, mas estava alinhado com aquilo que Deus queria ouvir. Deus quer ouvir da tua boca: vai dar tudo certo. Havia um segredo. Josué havia caminhado com Moisés e conheceu o Deus de Moisés, um Deus bom, que tem prazer em se relacionar. O povo conhecia os deuses do Egito, Deus de vingança, sabe, o Deus Ra, que era um Deus de morte. Mas Josué, ele andou com Moisés, ele aprendeu quanto o Deus de Moisés era bom. Mesmo quando você vê, amado, que na terra que o Senhor te colocou, que a vizinhança que o Senhor te colocou, que na empresa que o Senhor te colocou, tem lá muitos gigantes querendo te engolir, mas não vai não, e se engolir vai ter que cuspir para fora, vai ficar engasgado, porque o Senhor fala: devolve o Jonas que está na tua boca. Ele nunca te disse que você não passaria por momentos difíceis, mas em 2019 ele diz: se prepara, raiz forte, porque vai vir uma tempestade, mas você permanecerá de pé. Tem muito no nosso meio que não está conosco, talvez as suas raízes não estavam tão fortificadas, mas o Senhor vai trazer de volta. Não precisa ser para cá se Deus não quiser, mas vai levar para a obra dele em algum lugar, porque há promessa de Deus, há semente, e aonde há semente há fruto. Enquanto o povo conhecia um Deus castigador, do qual eles tinham medo, Josué conhecia um Deus bom. Quem que você conhece? Um Deus que castiga? Ou teu Deus que é bom, que ama? Ele é bom, Ele ama. Isso foi extremamente determinante, amado, para aquilo que declararam naquele dia de crise. Eu tenho que entender que quando a crise vier, Deus é bom. Eu tenho que entender, se um dia eu ficar doente, Deus é bom. Se eu tiver que morrer da doença, amém, porque todos vão morrer, mas eu tenho que entender que Ele cura, independente da situação. O grande problema de não termos a convicção da graça de Deus é que vamos nos pegar vencido pelas mentiras do diabo.
Se eu não tiver convicção da graça, eu vou acreditar em qualquer mentira do diabo. Eu quero ler uma história para você, acompanha no quadro. Uma história diz que em determinada tribo indígena havia uma moça extremamente formosa. Ela era a mulher mais linda que já havia nascido naquele povoado. Desde criança ela ouvia isso de todos. Mesmo que ela nunca tivesse visto o seu próprio rosto, todos declaravam que ela era linda, e ela passou a crer nisso e sentir feliz por isso. Mas em determinado momento de sua adolescência, algumas amigas com inveja resolveram começar a dizer a ela que tudo o que declaravam era mentira, que ela não era tão linda assim. Aliás, que ela era feia. De tanto ouvir isso, ela começou a se sentir feia e achar que era feia, e sua vida perdeu a alegria. Isso durou meses, até que um determinado dia ela foi lavar roupa no rio. Estava sozinha e as águas estavam calmas e o sol refletia na água. Naquele momento ela pôde enxergar o seu reflexo na água e ela pôde ver seu rosto na água. Realmente ela era linda. Daquele momento em diante ela estava feliz porque sabia que era linda, não porque alguém tinha dito, mas porque ela havia descoberto a sua identidade. Sabe, querido, não adianta dizer que você é o contrário do que Deus está dizendo, porque você é amado sim, mas eu peco, mas você é amado. Eu faço coisa errada, mas você é amado. Eu faço coisas que não deveria, mas você é amado. Você é filho, e o diabo está dizendo para você que isso não é verdade. E eu quero mais uma vez declarar: você é amado de Deus. Você é lindo, linda. Feio é o diabo, aquele chifrudo. Como dizia minha mãe quando eu era criança, aquele excomungado. Sabe, irmãos, o diabo sempre vai dizer o contrário de tudo que você aprendeu. Você só resta fazer a escolha. A última palavra é do Senhor. Sétimo, limpando-nos de todo sentimento de orgulho. Provérbios 29, 23 diz: o orgulho do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Tem muita gente que não retoma seus projetos meramente por orgulho. Ah não, pastor, eu já entreguei, eu já falei, eu já dei minha palavra que eu não voltaria atrás. Ah, Deus que me perdoe, mas eu não quero. Não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E se Ele vive, meu irmão, é melhor você não lutar contra a sua própria sombra. Muitas pessoas não admitem que erraram e que precisa rever os seus conceitos. Sabe, quando nos limpamos do orgulho, nós nos tornamos muitas vezes sensíveis ao Espírito Santo. E aí então, quando nós retomamos essa sensibilidade, o Espírito nos faz voltar atrás e retomar aquilo que ficou atrás. E agora, meu irmão, sabendo que é chegada a hora certa, retomarei o que ficou para trás. Eu quero que você viva na verdade que na sua vida nenhum dos planos dele é frustrado. Sabe? Tenha sucesso aonde antigamente você fracassou. É ali que o Senhor vai te dar sucesso. Viva a boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor. Declare com fé. Eu quero ouvir bem forte você declarando isso. Isso seja profético. Vamos lá? Hoje eu concluo esse semestre na certeza de que viverei o melhor final de ano de toda a minha vida. Esses últimos dias de 2020 serão os melhores meses que eu já vivi. Começa um novo tempo, retomando os projetos que deixei para trás, na certeza de que nenhuma das promessas do Senhor cairá por terra. Não serei roubado, mas buscarei aquilo que eu deixei de realizar.
Vou olhar para o Senhor e receberei dele capacitação para isso. Limpo-me de todo orgulho e projeto o meu futuro no Senhor, na certeza de que, através das minhas atitudes, o Senhor me honrará. Eu recebo de Deus a certeza de que esse é o tempo de retomar o que ficou para trás, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor, que Ele é digno. Retome, meu irmão. Enquanto eu ministrava, o Espírito Santo falou ao meu coração. Eles sabem do que eu estou dizendo. Aqueles que estão me ouvindo essa palavra pelo YouTube, o Senhor te diz: você sabe o que eu estou falando contigo. É tempo de retomar. Não deixe para trás, não deixe na casa de Obed-edom aquilo que é seu por herança. Sabe por que você não está prosperando? Sabe por que você está com essa sensibilidade, como estavam os homens do deserto, 40 anos no deserto andando em ciclo? Porque eles eram rebeldes, porque eles não queriam aceitar, porque eles ainda estavam com o Egito no coração. Enquanto você andar com o Egito no coração, enquanto você ficar preso às coisas desse mundo, você vai sofrer exatamente o que o mundo tem sofrido, mesmo sendo cristão. Tem cristão que está tão derrotado, passando por tantas dificuldades, que não é normal de um cristão passar. Por quê? Porque ele está preso no Egito. Ele está ainda, ligado às coisas do mundo. Ele não aprendeu que ele é filho, que ele é amado, que Deus tem um projeto na vida dele. Deus não chamou você para estar na igreja para ouvir palavra apenas, mas Ele te chamou para você estar na igreja para ouvir palavra, para expressar essa palavra, para ensinar essa palavra, para passar essa palavra para frente, e aqueles que ainda não foram alcançados, sejam alcançados pela tua vida. Ou você acha que você foi chamado para assistir? Não, pastor, já tenho uma certa idade, não tenho mais tempo para isso, eu não sei fazer nada. Você sabe dizer glória a Deus, amém, aleluia? Quando você começar a repetir isso, os momentos de dificuldade, as pessoas vão olhar para você e falar assim: olha, eu quero esse Deus, porque mesmo no momento da adversidade, Ele sabe dizer glória a Deus, aleluia, e exaltar o nome do Senhor. E não é que deu certo, Deus tem honrado, Deus quer te honrar, meu amado. Deus é Deus e Ele nunca vai perder a glória dEle, mas Ele quer que você seja abençoado ao exaltá-lo. 2021 está aí, coloque no seu projeto: eu preciso retomar aquilo que Deus um dia começou na minha vida e eu paralisei. Pastor, e se eu assim não fizer? Deus não vai te castigar por isso, eu não acredito. Mas eu acredito que aquilo que é para você, vai para outro que você nem imaginaria. De uma coisa eu tenho certeza: você vai se morder de raiva dizendo: meu Deus, eu que conheço a palavra, tudo bem que eu estou meio errado, mas eu acredito na misericórdia do Senhor, na graça. Eu não estou vendo isso na minha vida, mas esse que não conhece, e que através da vida desta pessoa que me tirou da presença do Senhor, eu vejo ele prosperar e eu não. Quantas vezes eu já disse isso? Que aqueles que estão do seu lado, que você nem imaginaria, conseguia coisas na empresa, na vida, no dia a dia, compra coisas, que você poderia ter, porque você é servo, você é dizimista, você é ofertante, você está na igreja, mas você não está exercendo o que Ele mandou você fazer. Essa é a diferença. Mas eu larguei por conta disso. Esquece o por conta e assume agora em 2021. Repita comigo: 2021 é o ano do recomeço. É o ano do recomeço. O Senhor quer que você retome tudo que Ele te deu. Vai com toda a força, porque é chegado o tempo de Ele te exaltar. Para concluir, aplauda o Senhor, que Ele é digno. Aleluia.